E aí, pessoal, eu sou o Renatrovski e tô aqui para conversar com vocês sobre o título Super-Heróis e a Filosofia, Verdade, Justiça e o Caminho Socrático. Esse livro aqui, não preciso nem falar que me pegou de cara, exatamente pelo fato de falar de super-heróis, mas a pegada dele vai muito além do que nós estamos ali acostumados com relação a histórias em quadrinhos e tudo mais. Não. Esse aqui tem uma abordagem bem diferente e talvez você que tenha aquele pensamento mais fechado de tipo, ai, o universo de super-heróis está saturando os assuntos nas minhas redes sociais e por aí vai. Pelo contrário, galera, aqui é para mostrar de uma maneira muito mais da hora essa imersão que nós, fãs de super-heróis, estamos acostumados a ver. Eu, particularmente, sempre gostei dessa temática do super-herói, então, tipo, não. Eu nunca tive a visão infantil de só ler a história e, tipo, é a questão do super-herói salvando o mundo, super-herói salvando a mocinha, super-herói salvando a cidade. Não, nunca tive esse pensamento limitado e por isso eu gosto tanto. No entanto, quando eu vi esse livro aqui, eu falei, poxa, esse aí com certeza é um livro que eu vou gostar muito de ler. Então, a minha sensação lendo esse livro aqui é como se eu estivesse comendo um danoninho com aquela colher bem pequenininha para não acabar logo. Pois é basicamente isso. Mas antes da gente começar a bater esse papo legal aqui, eu quero pedir encarecidamente aquele super like para vocês, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas interessadas nesse conteúdo que, diga-se de passagem, hoje vai ser muito bacana de falar aqui com vocês. Outra coisa que eu queria dividir com vocês, essa camiseta aqui lindona, que eu tô vestido com ela, foi um presente da Sá de aniversário e quando eu tô com ela, eu tô um pouquinho mais próximo da minha filha, mesmo com ela estando longe. Pois é, galera. Bom, vamos lá. Super-heróis e a filosofia. É uma série de coisas trazendo aí as visões filosóficas dentro da temática de cada super-herói. Por mais que a capa aqui seja da Liga da Justiça, por exemplo, ele tem uma pegada que ele fala de todos os super-heróis, tanto DC quanto Marvel, e tem a coordenação do William Irving, mas é uma coletânea de relatos do Matt Morris e do Tom Morris. Pois é, eles inclusive são pessoas que montam roteiros para as histórias que nós estamos acostumados aí, por exemplo, histórias do Batman, do Superman e por aí vai. E é incrível. E diga-se de passagem também, aqui vai passar para vocês uma visão que vai além dos quadrinhos. Pois é. Bom, eu particularmente já vejo isso desde moleque. Então, tipo, para mim nunca foi só a questão infantil da coisa épica, super-herói tendo um objetivo a vencer. Não. Eu sempre vi as histórias de uma maneira com contexto muito além disso. Por exemplo, o Batman salvar uma cidade, por exemplo, eu não vejo só o fato do Batman salvar a cidade. Eu vejo o fato do que motiva aquela personagem a sacrificar a própria vida, a própria segurança, a própria o próprio bem-estar para poder se dedicar a salvar pessoas, ajudar pessoas, né? Diga-se de passagem, o Batman é meu personagem preferido de todos os heróis já criados e com certeza eu muito me pego na questão de tipo, se eu tivesse a mesma condição do Batman, mas a mesma coisa eu fico pensando, Jesus Cristo não tinha metade do que o Batman tem e fez muito mais do que o Batman, por exemplo. Então, vocês vão ter esse tipo de abordagem. Diga-se de passagem, eu vejo muita semelhança, por exemplo, na história de Jesus Cristo com a história do Superman. E eu tô chegando aqui na metade desse livro, eu ainda não li ele inteiro. Mas é uma leitura que tá me deixando em êxtase em muitas situações. E um spoiler que eu dou dessa literatura aqui é que
o Matt Morris, ele pega em uma das abordagens do Superman aqui uma coisa muito bacana. Eu tenho que dividir isso com vocês porque, inclusive, eu postei aqui uma parte desse livro, né? Que para mim foi o plot da comparação aqui de Superman com a real raiz do que seria um Superman existindo na realidade. Pois é. E eles falam bastante da questão do criador do Superman, de como o Superman é desenvolvido e tudo mais tal. Mas chega um momento na história do Superman que eles se questionam, e aí? O que a gente pode fazer para deixar o Superman mais interessante? E o Matt Morris, ele fala de uma situação muito incrível, que tipo assim, ele vê o Superman como se fosse um amigo dele, né? Tipo, o Superman para ele é real, não é uma coisa tipo igual a gente que tá ali acostumado a ver uma história em quadrinhos e sabe que é um personagem de quadrinho. Não, ele relata aqui que de fato ele vê o Superman como se fosse um amigo que ele vai na casa dele todo final de semana, assim, sabe? Tipo, é como se o Superman fosse aquele cara que senta na mesa dele para almoçar com ele, né? E em determinado momento ele pensa que nada pode surpreender sobre a história do Superman, porque, tipo, ele sabe até o número do sapato que o Superman usa, né? Isso para você ter uma noção do tamanho do conhecimento desse cara com a personagem. Só que daí o chefe da DC questiona ele, né? Bom, tudo bem, o Superman é isso, mas o que motiva o Superman ser quem ele é? O que motiva o Superman fazer o que ele faz numa terra que não é a dele, né? E é engraçado que ele fala, aquela pergunta me pegou de uma maneira que eu respondi de uma forma babaca para me ver livre daquela pergunta, mas aquela pergunta me incomodou tanto que eu não sabia responder, e quando ele busca a resposta aqui, eu acho algo muito incrível, né? Porque é aquela coisa, tipo, lado nerdístico à parte, né? Ah, todas as histórias aqui, elas são de personagens, de histórias fictícias, né? E uma questão muito bacana é que, assim, tipo, eu vejo o cristianismo como a única história verdadeira de todas essas histórias que nós estamos acostumados a falar em questão de religiosidade, né? E tudo bem se vocês não veem, tá? Não, a minha questão não tá na religiosidade disso, mas a inspiração que ele encontra para justificar essa resposta que provoca ele de uma maneira pesada, ele encontra em um texto da Marianne Williamson, no livro Um Retorno para o Amor, Reflexões e Princípios de um Curso de Milagres. É muito incrível. E é da editora HarperCollins de 92. É incrível porque ele encontra num texto, no mínimo, religioso, né? A justificativa que ele precisava para dar mais vida ao Superman. E o mais incrível é que, tipo, não foi porque ele quis essa resposta, não foi porque ele era cristão, não. É porque ele encontrou a justificativa que ele tinha para isso. É aquela coisa, tipo, se a gente for parar para pensar em uma situação que o Superman é real, por exemplo, ele é um deus. Tem o que falar, né? E o que justificaria um deus fazer o que faz, né? E isso me pegou demais, porque inclusive esse trecho aqui é o trecho que eu postei para vocês aí no Instagram falando desse livro, que é: nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é o de sermos poderosos, além das medidas. O que mais nos assusta é a nossa luz, não a nossa escuridão.
Quem sou eu para ser brilhante, bela, talentosa, fabulosa? Na verdade, quem você é para não ser tudo isso? Você é filho de Deus. Bancar o insignificante não presta um serviço ao mundo. Nada há de iluminado em se diminuir para os outros, não se sentirem inseguros perto de você. Todos fomos feitos para brilhar como brilham as crianças. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus, que está dentro de nós. Não está só em algumas pessoas, mas em todas. E quando deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Quando nos livramos de nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Ou seja, Superman, na cultura pop, na real descrição do Superman, ele é uma personagem que é movido pela esperança, pela perseverança. Eu não consigo ver uma história do Superman, por exemplo, que ele não faça até o último suspiro algo para salvar a humanidade, sacou? E ver essa comparação é muito incrível, porque assim, tipo, todo mundo é um Superman. O texto é muito enfático quando fala sobre essa questão de você ser, como é que fala? Uma espécie de extensão para que outra pessoa brilhe. Quando nos livramos de nossos medos, nossa presença automaticamente libera os outros. Essa frase é sensacional. E tipo, diga-se de passagem, aqui é só o arco do Superman. Isso daqui é o final do arco que ele fala da questão filosófica por trás do Superman, né? Então, bancar o insignificante não presta um serviço no mundo, sacou? Então, tipo, isso provoca a gente porque, tipo, quantas vezes você não se diminuiu perto de uma pessoa para tentar justificar algo, para tentar fazer algo fazer sentido, sabe? Sacou? Então, tipo, ver essas visões vai fazer com que você olhe essas personagens de uma maneira muito mais rica, muito mais brilhante, né? E tipo, a gente tá falando, eu tô falando aqui do Superman, obviamente, exatamente por o Superman nunca ter sido uma personagem que eu achei tão interessante de todas essas. Na verdade, eu sempre considerei o Superman um dos heróis mais bobos. Mas, entretanto, a partir do momento que eu me torno cristão e que eu começo a pesar algumas atitudes de Jesus, eu começo a entender porque o Superman é como ele é. E aí o Superman passa a ter um pouco mais de relevância para mim. No entanto, é aquela coisa, tipo, você vai ter uma abordagem de todas as principais personagens desse mundo quadrinhesco de super-herói, né? Então você vai ter uma abordagem aqui que vai falar basicamente sobre Lanterna Verde, sobre Batman, sobre a Mulher Maravilha e por aí vai, sempre dentro dessas visões filosóficas, né? Você tem visões aqui de Sócrates, você vai ter visões aqui de, como é que fala? Do socialista lá, esqueci o nome dele agora. Enfim, você vai ter uma série de visões que vão fazer com que essa visão caricata que você tem dessas personagens faça mais sentido para que você possa acompanhar toda essa riqueza de conteúdo que você tem hoje com esse universo assim. Então, é aquela coisa, tipo, você vai entender um pouquinho de metáfora, você vai entender um pouquinho da motivação de essas histórias trazerem, né, mudanças para quem gosta. Por quê? Porque o grande fato de você entender
o porquê que aquele herói tem aquele objetivo, por que que aquele herói ele de fato faz o que faz, né? Pode ser a visão que você precisa para você tomar uma postura diferente com relações às suas atitudes e também às suas decisões que você toma dia a dia, né? O que te faz sair da cama para você poder mudar a sua vida, para você poder fazer a diferença na vida de alguém? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu me pego todo dia pensando nisso. Porque é aquela coisa, tipo, ao mesmo tempo que eu vejo que o Batman tem uma série de recursos, é um cara inteligente pra caramba, faz o que faz pela humanidade e tudo mais, e ele não tem superpoder nenhum. Tipo, a grande sacada do Batman são os recursos ilimitados que ele tem. Mas aí você para pra pensar, tipo, tá ok, o Batman é um cara normal que faz tudo isso e é um vigilante, né? Mas, tipo, Jesus não tinha nada, né? Jesus tinha o Espírito Santo junto com ele, tinha uma inteligência incrível para conseguir ali de alguma forma fazer as situações se reverterem através dele. Mas Jesus era Deus, né? Tipo, ele tinha todos os superpoderes que todos os personagens possam ter, mas ele nunca precisou usar desses superpoderes para nada. Fazia só os milagres, né? Mas tipo, tô dando aqui dois contrapontos, mas entrando na parte caricata das personagens, por exemplo, um contraponto que eu vejo de muita relevância é Batman e Flash. Enquanto Batman vive numa solidão profunda ali, tipo, fazendo tudo sozinho, tentando resolver tudo sozinho e tudo mais. Tanto é que no filme da Liga de 2017, a sacada de marketing é você não pode salvar o mundo sozinho, né? Isso se dá à prepotência do Superman e do Batman de quererem trabalhar sozinho na maioria das vezes. Eles trabalham, obviamente, tudo, mas eles têm uma dificuldade para fazer esse trabalho em equipe, né? Não é fácil para eles terem que depender de outros super-heróis. Tanto é que quando você assiste Liga da Justiça animação, tem um episódio que a Mulher Gavião salva o Batman e ele não fala nem obrigado. Quando ele é questionado sobre a questão da educação, ele pega e justifica. Nunca fui salvo antes, né? Então você tem, tipo, essa questão da arrogância e tudo mais. E quando a gente para pensar, por exemplo, em Superman, a Sex é a mesma coisa. Tipo, o Superman é tão poderoso. Quem pode fazer as mesmas coisas que o Superman? Ninguém, né? Quando você vê o Hulk destruindo cidades, mas ainda assim salvando vidas, apesar de destruir também bastante coisa, é aquela coisa. Quem que você vê, né, numa situação assim? Quantas vezes você não quebra ovos para poder resolver uma situação, né? Eu, particularmente, me pego muito com o Capitão América, exatamente pelo fato da disciplina que ele tem. O fato de ele ser um cara correto, né? Eu acho isso muito legal e, tipo, não acho isso antiquado e, tipo, não penso também que seja algo quadrado ou qualquer coisa do tipo. Mas a grande abordagem que eu trago aqui para vocês, que eu provoco vocês, é o que é valor para vocês, né? Quando você pega esses grandes filósofos que nós temos a abordagem, não é a abordagem, mas assim, é muito mais fácil entrar no nosso consumo, como Karl Marx, por exemplo, tipo, beleza, eles têm o olhar filosófico deles, ou pega os gregos, o Aristóteles, o Sócrates, é, existem filosofias aqui que são trazidas para a nossa vida até hoje. Diga-se de passagem também, não era considerado um filósofo, mas, por exemplo, Buda, né? O Dalai Lama, são caras que têm grandes sacadas, que passam esses ensinamentos adiante e que
Obviamente que tem uma relevância tão grande quanto as dos super-heróis, mas boas partes dessas histórias de super-heróis, eles têm muita relevância em conceitos desses caras. Quando você para pensar em percepções do Freud, quando você para pensar no cuidado da visão do Darwin, né? Você vai trazendo um enriquecimento muito grande para a sua vida, né? Só que assim, tipo, alguém um dia resolveu pensar que fazer histórias de super-heróis também era uma boa maneira de passar esses valores adiante. Quando você fala de justiça, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito incrível, porque assim, muita gente usa a Bíblia para causar discórdia em redes sociais e tudo mais, mas é uma coisa que eu me questiono bastante. Tipo, o pessoal gosta de usar o Velho Testamento, que tem bastante coisa que é muito zoada ali e tal, mas eu fico pensando, quem que vai contra os 10 mandamentos, né? Quando a gente para nessa questão para pensar sobre os 10 mandamentos, quem que é contra tudo aquilo? Tipo, quando você fala não trair, né? Tipo, você gostar de ser traído? Quando você fala não roubar, você ia gostar de ser roubado? Tipo, muita gente dentro de uma sociedade acha que é legal ter vantagem sobre alguma coisa. Por exemplo, quando você vai lá na padaria comprar um pão, dá R$ 10, o cara te entrega 50 de troco, né? Tipo, uau, que vantagem, não? Mas, tipo, você ia gostar que fosse com você essa cagada? Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que caem por terra quando são colocadas em xeque. Por quê? Porque nada contra quem tem uma visão diferente da minha em relação a isso, mas é aquela coisa, tipo, eu não consigo, por exemplo, concordar com Karl Marx sobre, tipo, a filosofia socialista dele, né? A visão socialista dele. Eu não consigo concordar 100% com filosofia de ninguém. Por quê? Porque eu também tenho a minha visão. Ah, Renato, mas aí você resume, tipo, a filosofia de pessoas que estudaram por anos, a sua visão e bel prazer. Não. Mas a questão dos valores, elas são muito precisas nesse ponto. E é uma coisa que os super-heróis, eles têm para eles. Quando você vê o Superman falando, tá vendo o Batman Darkseid? Ele não vai desistir nunca até o último suspiro dele, né? Tipo, o valor que tem nisso é a confiança do Superman e saber que o Batman não vai desistir e a perseverança do Batman lutar até o último suspiro são duas coisas muito legais. Se na sua casa tivesse acontecendo uma situação que dependesse só de você para livrar aquilo, você ia desistir? Essa é a questão. Quando tem algo que te motiva, você desiste? Você vai até o fim. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. E essa visão filosófica, você vai ter uma questão muito incrível de diversos pontos de vista, parâmetros e por aí vai. Então, você vai ver falar aqui de Jim Gray, você vai ver falar aqui de Homem-Aranha. Pô, quem não se identifica com Homem-Aranha, um super-herói que salva a cidade, ainda tem que trabalhar para pagar as contas, né? Quem não se identifica com uma história tão legal de uma personagem tão bacana quanto o Batman, que faz tudo a partir de inteligência, meu, sacou? Preparo e tudo mais. Quem não quer ser um Batman na vida, né? Enfim, é basicamente isso. Eu fico muito feliz de dividir isso com vocês, porque para mim não são só histórias, são experiências a serem discutidas. E isso é muito legal. A minha visão não é absoluta, e eu tenho certeza que você também tem a sua. Então, convido vocês a comentarem aqui no espaço de comentários do vídeo, tá bom? Bom, galera, eu fico por aqui. Super-heróis e a filosofia está disponível no nosso acervo, mas também, claro, é uma boa opção de leitura para vocês. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal!